Saúdo a uma igreja na paz de Cristo Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me concedeu. Serei bem breve, irmãos, sem perca de tempo. Pegai as vossas Bíblias e abram no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5 e do versículo 21. Amém? São Marcos, no capítulo 5 e do versículo 21. Que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Podeis sentar. Aleluia. Jesus estava indo operar o milagre, mas já estava acontecendo milagre na trajetória em que Jesus ia percorrer. Um certo homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, vai até ao encontro de Jesus. Uma certa mulher que havia 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, também vai até Jesus. E o que me chama a atenção nesta mensagem são esses dois personagens. Um é príncipe e o outro é uma mulher anônima. Um tem fama, um é conhecido, um tem autoridade, enquanto a outra é apenas uma mulher que na Bíblia não vem relatar o seu nome. Uma mulher anônima, excluída pela sociedade. Mas ambos estão indo até Jesus. Ambos estão indo alcançar um milagre até Jesus. A Bíblia vem dizer que Jairo, ele vai até Jesus. Mas Jairo, ele não passa pela mesma dificuldade que aquela mulher teve que passar para chegar até Jesus. Porque Jairo, sendo um homem de autoridade, a multidão que seguia Jesus, ela abriu o caminho para Jairo passar, diferentemente daquela mulher. E Jairo consegue chegar até Jesus. Mas quando Jairo, ele chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Jairo reconhece, Jairo sabe que não tem autoridade maior do que Jesus. E ele se prostra aos pés de Jesus e ele roga a Jesus. Ele diz: Mestre, eu peço que venhas até a minha casa para tocar na minha filha, para que ela venha ser sarada, para que ela venha ser curada, porque ela está à beira da morte. E foi com ele, e Jesus foi com ele, porque Jairo acreditava que se Jesus chegasse até a sua casa e tocasse na sua filha, o milagre aconteceria. Aleluia.
Jesus vai com ele e a multidão o acompanha. Mas a Bíblia também vem mencionar uma certa mulher que padecia de um fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher estava com essa enfermidade. Há 12 anos aquela mulher sofria. A mesma idade da filha de Jairo era a mesma idade que aquela mulher padecia com uma enfermidade que não havia cura. A Bíblia vem dizer que ela gasta tudo com médicos, com medicamentos, mas nada resolve. E não é diferente de hoje. Muitas pessoas estão gastando fortunas com medicamentos, com médicos, e não obtêm êxito em suas vidas, não obtêm êxito no milagre, porque o maior médico dos médicos é Jesus de Nazaré. Aquele que opera o impossível é Jesus de Nazaré. Aleluia. E aquela mulher vai ao encontro de Jesus. Uma mulher anônima, uma mulher excluída pela sociedade. Irmã Cíntia, por que ela era excluída da sociedade? Porque ela sofria de um fluxo de sangue. O que na lei judaica significa que se ela tocasse em qualquer coisa ou em uma pessoa, seria considerado impuro. Então, geralmente, aquelas pessoas, elas eram isoladas, eram excluídas, meio que consideradas umas pessoas amaldiçoadas. E aquela mulher estava há 12 anos isolada. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que havia um homem que curava, que havia um homem que transformava e que libertava. E ela vai ao encontro de Jesus. Mas aquela mulher tem que passar ainda pela multidão. Jairo não passa pela multidão porque ele tem autoridade. E quem é aquela mulher senão uma anônima? Quem é aquela mulher senão uma excluída? E ela tem que passar por entre a multidão. Uma multidão que limitava a passagem dela. Uma multidão que a oprimia. Uma multidão que a julgava, que a humilhava. Mas ela não se deteve por causa da multidão. Você não pode se deter com as barreiras. Você não pode se deter com as dificuldades que estão à sua frente. Você não pode parar. Aquela mulher rompe a multidão para chegar até Jesus, porque ela tem um propósito. Ela diz: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, certamente sararei, certamente serei eu curada. Aquela mulher tinha convicção de que se ela tocasse nas orlas dos vestidos de Jesus, ela sararia. Ela tinha a fé, ela tinha o propósito. Propósito esse que falta muitas das vezes na nossa vida. Propósito esse que muitas das vezes tem faltado no nosso dia a dia. Quando a situação está difícil, quando a situação parece impossível, nós queremos ver o milagre, mas nós temos que colocar um propósito em nosso coração. Se eu tão somente tocar. A multidão, ela apertava Jesus com o propósito de que Jesus os tocasse, porque eles só creiam no milagre quando Jesus tocava na pessoa. Mas aquela mulher tinha um método diferente. Ela queria tocar nos vestidos, ela queria tocar na orla de Jesus. Era um método completamente diferente. Ela pensava completamente diferente das outras pessoas. Você tem que atrair a atenção de Jesus de uma maneira diferente, de um método diferente, que foi aquilo que essa mulher fez. E ela vai ao encontro de Jesus. Imagine o sofrimento daquela mulher. Imagine o quão debilitada aquela mulher ela estava. Mas Jairo, ele já estava à frente. Jairo já tinha chamado a atenção de Jesus. Era a vez de Jairo ter o seu milagre.
Mas aquela mulher chega, aquela mulher toca na orla do vestido de Jesus e é curada. Mas a irmã Cíntia, Jairo estava na frente. Mas o caso daquela mulher era mais grave. Por quê? Porque ela tinha 4 enfermidades. 4 enfermidades aquela mulher tinha na área física. O fluxo de sangue. Ela tinha a enfermidade psicológica. Há 12 anos os médicos diziam que não tinham mais jeito. Há 12 anos as pessoas diziam que não tinham mais jeito, que ela ia morrer. Imagine como estava o psicológico daquela mulher, abatido, desacreditado. Ela também tinha enfermidade na área emocional. Pois por ser isolada, ela não tinha ninguém que lhe ajudasse. Não tinha o apoio da sua família. Ela não tinha ninguém ali para lhe dar uma palavra de ajuda, para segurar nas mãos dela, para ajudar. Ela não tinha ninguém. E essa era a enfermidade emocional. Mas também ela estava com a enfermidade espiritual. Há 12 anos aquela mulher não ouvia uma palavra. Há 12 anos aquela mulher não frequentava o culto. A enfermidade espiritual estava sobre a vida daquela mulher há 12 anos. Se quando nós voltamos um dia, 2 dias de culto, uma semana, o nosso espírito ele já fica agoniado. A nossa alma ela almeja estar na igreja. Imagine aquela mulher que estava há 12 anos sem ir ao culto. Há 12 anos sem escutar a palavra de Deus. Como não estava a sua alma, como não estava o seu espírito angustiado, abalado, abatido. Mas ela recebe a cura, ela recebe o seu milagre. Ela passa à frente de Jairo e ela toca nas orlas do vestido de Jesus com fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé daquela mulher era tamanha. A fé daquela mulher era tanta que ela almejava somente tocar. O que você tem almejado nesta noite? Qual o propósito que você tem na sua vida hoje, nesta noite, para você ter chegado até aqui? Qual é a barreira? Qual é a multidão que tem te limitado de alcançar o seu milagre? Aquela mulher não se deteve. Aquela mulher prosseguiu porque ela tinha um objetivo. Nós temos que ter um objetivo. O nosso alvo ele tem que estar em Jesus de Nazaré. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós temos que prosseguir olhando firmemente para o alvo. Jesus, ele está aqui neste lugar. Jesus, ele está aqui para operar o impossível. Porque aquela mulher já tinha ido a muitos médicos, mas nada havia acontecido. Aquela mulher já tinha tomado muitos medicamentos, mas nada tinha resolvido. Porque o que é para o homem fazer, o homem faz. Mas o que é para Jesus fazer, somente Jesus faz. O impossível quem faz é Jesus de Nazaré. Como, irmã Cíntia, você pode me provar isso? Simples. Quando Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, Jesus, ele fala assim, tirai a pedra. Jesus podia ter removido aquela pedra, podia, mas os homens também podiam remover. Mas Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava há 4 dias morto. Mas Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscitou um homem que há 4 dias estava morto. E isso os homens não podiam fazer. Então Jesus, ele é aquele que opera o impossível. Jesus é o médico dos médicos. E ele está aqui nesta noite para operar um milagre, para operar a cura na sua vida. Aleluia. E aquela mulher consegue
alcançar cura. E quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus, ele faz uma pergunta. Ele diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Jesus sabia que ela tinha tocado, sabia, mas ele queria ter certeza que ela estava curada. Jesus para, Jesus olha, e quando ela fala com ele, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Jesus tinha que fazer a obra por completo na vida daquela mulher. No momento em que ela toca, aquele sangramento, ele para. Mas era necessário a obra ser completa na vida daquela mulher. Jesus estava indo atender o pedido de Jairo, porque a filha de Jairo, ela estava morrendo. Mas Jesus para e diz: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Era necessário a obra completa na vida daquela mulher. Era necessário a cura por completo na vida daquela mulher. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. O que Jesus quer dizer, o que significa, irmã Cíntia? Que a cura não estava nas roupas, que a cura não estava nos objetos, mas a cura estava na palavra. A cura estava na fé daquela mulher para com Jesus. Aleluia! Esta fé que nós temos que ter. Nossa fé não tem que estar baseada em coisas nem em pessoas. Tem que estar baseada em Jesus. Tem que estar em Jesus de Nazaré. Pois somente Ele opera o impossível. Somente Ele faz milagres. E após aquela mulher ser curada, Jesus vai com Jairo. A Bíblia diz que chegando alguns príncipes da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Príncipes instruídos, sábios, chegam até Jairo para tentar desanimá-lo, para tentar abatê-lo, porque o inimigo, ele é sagaz. Ele usa pessoas para tentar te ferir, para tentar te abater. Quando você está caminhando com Cristo, quando você sabe que Cristo é quem dá a vitória, irão se levantar multidões de pessoas para tentar te deter, para tentar te abater, para roubar a tua bênção, roubar o teu milagre. E Jesus, ele olha para Jairo e ele diz: não temas. Você que chegou até aqui nesta noite, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que passa na tua vida, na tua casa, na tua família, na área sentimental, eu não sei. Mas Jesus diz: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Quando muitas das vezes nós estamos passando por aquela situação que nos encontramos sozinhos, a nossa alma, o nosso espírito, ele se abate. O desespero, ele toma conta do nosso coração. Nos sentimos tão sozinhos. E em vez de nós escutarmos uma palavra de apoio, em vez de escutarmos uma palavra de ajuda, não. Vem somente o julgamento. Vem somente pessoas para nos apontar, para nos julgar. Mas Jesus diz: filho, eu estou contigo. Filho, eu vou te ajudar. Não importa o tamanho do teu problema, eu estou contigo, não temas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. E Jesus, chegando à casa de Jairo, a Bíblia vem dizer que ele não permite que as pessoas entrem
senão somente Pedro, Tiago e João. Jesus não permite que aquelas pessoas vejam o milagre que ali iam acontecer. Há muitas pessoas curiosas em nossa vida para tentar ver se realmente vai acontecer, se realmente você vai conseguir, se realmente vai acontecer o milagre. Mas Jesus, ele não permite. Então não venha se espantar se o milagre acontecer na sua vida e ninguém vê. É o trabalhar, é o agir de Jesus na sua vida. O agir que não precisa de plateia, o agir que não precisa de multidão, mas é o agir a qual Jesus está presente. E se Jesus está presente, não há nada e nem ninguém que possa impedir. Porque Jesus não pede a opinião de ninguém quando Ele quer agir. Jesus não pede a opinião de ninguém. Se Ele tiver que agir, Ele vai agir. E não importa a causa, e não importa as circunstâncias. E mais uma coisa, Jesus também não faz acepção de pessoas. Jairo era um príncipe e aquela mulher era uma anônima. Jairo tinha autoridade e fama e aquela mulher era apenas excluída, sozinha, humilhada, rejeitada. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando Jesus estava passando, havia um homem que tinha curiosidade de conhecer Jesus. E ele sobe até uma árvore. E quando Jesus passa, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Um publicano, cobrador de impostos, e Jesus vai até a casa dele e transforma, e renova, e opera o milagre ali. E quando Jesus ele faz o milagre na casa de Zaqueu, ainda passando, havia um cego assentado no caminho. Pergunta: que tumulto, o que está acontecendo? E a multidão fala: é Jesus que está passando, é Jesus que está passando. E aquele homem ele se levanta e ele vai até o encontro de Jesus. E a mesma multidão que oprimia também aquele homem, tentando limitar o poder de Jesus, achando que por Jesus estar na casa de um publicano, Jesus não podia operar na vida de um cego, Jesus não podia operar na vida de um mendigo, que também era excluído da sociedade. Mas Jesus veio para fazer a diferença, e Jesus cura, e Jesus salva aquele homem que outrora era excluído, que outrora era cego, não podia enxergar, não podia ver, não sabia quem era Jesus, mas sabia que Ele era o dono do milagre. Aquela mulher, ela não sabia quem era Jesus, ela ainda não tinha visto Jesus, mas ela ouviu falar. A fé dela era tamanha que ela, só de ouvir falar, ela coloca em seu coração: eu vou até Ele, se eu tão somente tocar, sararei. Se eu tão somente tocar, serei curada. A primeira cura na vida daquela mulher foi psicológica. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu tão somente tocar. Então nasce ali uma esperança. Nasce ali uma esperança em seu coração de receber a cura, de receber o seu milagre. Assim mesmo somos nós. Temos que determinar, porque aquela mulher, ela não dizia repetidamente: se eu tão somente tocar, com a convicção de que se ela chegasse até Jesus, ela seria curada. O que falta para você chegar até Jesus e ser curado? O que falta para você chegar até Jesus para que Ele transforme a sua vida? O que tem aprisionado você para que você não venha caminhar? O que tem debilitado você
ao ponto de você não acreditar mais no impossível. O que tem acontecido com a sua fé? O que aconteceu com a sua fé ao decorrer deste caminho para que venhasse abalar? O que aconteceu na sua vida? Não deixe as circunstâncias abater a sua fé. Use as armas que Deus te deu. Se você não consegue andar, dobre os seus joelhos e venha de joelhos. Se você não consegue dobrar os seus joelhos, então rasteje até a presença do Mestre. Faça igual aquela mulher. Jairo foi caminhando até Jesus, mas aquela mulher foi rastejando. E ambos chegaram até aos pés de Jesus. Um com facilidade e o outro com dificuldade. Mas ambos chegaram até Jesus. Ambos obteram o milagre. E é o mesmo milagre que eu e você, eu creio que nós venhamos obter nesta noite. Eu sou a prova viva de um milagre. Quantos livramentos Deus, Ele me deu. Se não fosse a misericórdia de Jesus, eu não estaria aqui nesta noite. Eu passei meses em cima de uma cama. A única luz que eu podia ver era a luz da minha janela quando ficava aberta. Eu já estava dispensada pelos médicos, pela medicina, tomando apenas medicamentos injetáveis em casa. Minhas veias estouravam. Eu estava num ponto tão crítico da minha vida que eu só chorava. Há um momento em que a minha família achou que eu fosse morrer, achou que eu fosse partir. E eu também pensava o mesmo. Eu pensava que já era chegada a minha hora. Eu não conseguia mais nem abrir os olhos de tanta fraqueza. Os meus ossos doíam por completo. Os medicamentos já não funcionavam mais. Eu estava num momento crítico da minha vida, aonde o que me sustentava eram os louvores que eu colocava no celular para tocar. E enquanto os louvores tocavam, eu chorava. Eu chorava e eu dizia: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance de pregar a Tua palavra. Senhor, me dá mais uma chance. E eu chorava. E eu chorava. Ninguém podia acalentar, porque a minha família já não acreditava também. A fé naquele momento estava como um grão de mostarda, menor do que um grão de mostarda, porque não tinha mais jeito para mim. Já não tinha mais jeito. Eu acreditava que eu ia partir. Minhas esperanças tinham se acabado. Mas Jesus apareceu. Jesus, Ele renovou as minhas forças para que hoje eu pudesse estar aqui nesta noite pregando a palavra. Eu sou testemunho vivo de que Jesus, Ele opera o impossível. Jesus faz o impossível, porque Ele fez o impossível na minha vida. Não era nem para me estar falando, nem andando. Era para me estar a 7 palmos. Mas Ele foi misericordioso. Irmã Cíntia, você teve alguém para lhe ajudar nesta caminhada? Não. Eu só tive ali a minha família. Eu não tive ninguém que fosse até o meu lar dizer assim: Irmã Cíntia, você vai passar por esta prova, Jesus é contigo. Não. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém. Mas eu tinha Jesus. Mas eu tinha Jesus. E Ele estava comigo. E assim como Ele estava comigo, Ele está contigo nesta situação.
E assim como Ele estava comigo, Ele também está contigo. E Ele vai operar o impossível. E Ele vai agir na tua vida. Não importa com dificuldade. Ele está aqui nesta noite. Ele está com os ouvidos aprumados para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua petição. E quando eu me restaurei, quando eu pude me erguer, ao levantar da cama, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um pacote de literatura e sair evangelizando, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E quantas pessoas não estão sofrendo hoje com enfermidades espirituais, com depressão, com ansiedade, com a tristeza que afadiga a alma, que afadiga ali o espírito, que impede desta pessoa chegar até Jesus. Quantas almas estão sofrendo? Muitos estão com um sorriso no rosto, mas com o coração entristecido, com a alma abatida. E é a nossa missão de ir atrás destas almas. É a nossa missão evangelizar estas almas. É a nossa missão levar até Jesus. É a nossa missão. Não se detenha, não te entristeças, não te apavores. Jesus é contigo, Ele está contigo. Nesta noite, Ele vai operar um milagre na tua vida. Ele está indo até o teu lar, até a tua casa. Ele está visitando a tua família, a tua parentela, porque Ele é o dono do milagre e Ele faz milagres. Se Deus, aleluia, Ele te trouxe até aqui, é porque Ele sabe de todas as coisas. Muitos eram para estar aqui, mas não sei o que aconteceu, não sei o que esta pessoa passou, que não chegou até aqui, mas Jesus sabe. Mas Ele te escolheu, você que chegou aqui nesta noite, Ele te escolheu, não foi por acaso. E quem vai até o encontro de Jesus, jamais sai de mão vazia. Quem vai até o encontro de Jesus, nunca está sozinho. Porque uma coisa é você passar a luta sozinho e outra é passar a luta com Jesus. Uma coisa é você estar no mundo sozinho e outra é estar com Jesus. Eu nasci no Evangelho, mas eu me desviei quando ainda eu era uma criança, mais ou menos de uns 9 a 10 anos. Eu tinha um conhecimento e entendimento da palavra, do que era certo e o que era errado, mas eu escolhi me desviar. Eu escolhi, andei com pessoas erradas, pratiquei coisas erradas, fiz coisas erradas. E se tem uma coisa que eu me arrependo profundamente, é de um dia eu ter saído da presença do Senhor. É de um dia eu ter deixado de caminhar com Cristo. É de um dia eu ter abandonado o caminho da verdade. Eu estava no mundo aonde a aflição era grande. Eu tinha raiva dos cristãos. Então, quando alguém ia me evangelizar na rua, eu também ia dentro da palavra. Eu dizia assim: conhecereis a verdade vos libertará. E eu conheço a verdade, e eu não me liberto porque eu não quero. Então muitos, quando iam me evangelizar, se afastavam de mim. Muitos, eu não gostava mais de cristãos. Alguém que nasceu no Evangelho começou a passar a odiar os cristãos. Alguém que havia nascido no Evangelho
estava carregando dentro de si uma raiva sobrenatural. Mas ali no mundo, enquanto eu me divertia, eu estava igual aquele filho pródigo. Enquanto eu podia me divertir, eu me divertia. Enquanto eu podia fazer coisas ilícitas, eu fazia. Mas chega uma hora que a diversão ela acaba. Chega uma hora que as coisas no mundo elas complicam. E certa feita, eu peguei uma garrafa de vidro, de cerveja, e eu comecei a cortar toda a minha perna. E a minha perna, ela abriu de uma tal forma, a qual saía um líquido de dentro da minha perna muito forte. Eu parei de andar e eu pensei que eu fosse perder a minha perna. Foi aí que eu lembrei que tinha Jesus. Foi aí que eu lembrei que existia os médicos dos médicos. E eu falei assim, eu vou voltar para Jesus, porque eu sei que Ele vai me curar. Eu vou voltar para Jesus, porque eu sei que Ele vai me curar. E eu voltei para os caminhos do Senhor. E a minha perna foi curada. Porém, eu não voltei por completo, porque há pessoas que voltam para o caminho do Senhor, mas não voltam por completo. Elas voltam somente para obter milagre. E ainda continuei vivendo uma vida errante. E novamente eu caí no laço do inimigo. Continuava frequentando a igreja, mas o meu coração e o meu pensamento, ele estava no mundo. Porque no mundo eu tinha autoridade. Porque no mundo eu liderava um grupo. Porque no mundo as pessoas me respeitavam. Porque no mundo eu podia mandar e obedeciam. Mas chega uma hora, chega um momento que Deus, Ele se revelou para mim. Chega um momento que a vida no mundo ela é cansativa e não se torna mais prazerosa, e sim uma corrente que aprisiona a pessoa. E eu volto para os caminhos do Senhor. Eu largo tudo. Tomo um propósito na minha vida e sigo Cristo. E até hoje eu sigo a Cristo. Enquanto eu estiver neste mundo, eu seguirei a Cristo. Enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu seguirei a Cristo. Eu farei a sua vontade. Porque a sua vontade, quando nós oramos, nós dizemos assim: Senhor, faça a tua vontade. Mas você está pronto para a vontade de Deus? Você realmente está pronto? Porque a Bíblia diz que Deus vai pedir Isaac como sacrifício. E Abraão está pronto para sacrificar o filho da promessa. Deus estava testando Abraão. Será que você está pronto para fazer a vontade de Deus? Você tem que estar pronto. Porque com Deus nós não perdemos, nós só temos a ganhar. E se nós perdemos algo que para nós era importante, não te preocupas. Jó também perdeu. Jó perdeu os seus bens. Jó perdeu os seus filhos. Mas ele ganhou tudo em dobro. Tudo em dobro. E você também vai ganhar tudo em dobro. Você também vai ganhar tudo em dobro. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé que move montanhas. A fé que move a mão de Deus. Fé é o que temos que ter em nossa vida.
convicção, a fé. A fé tem que estar presente em qualquer circunstância da nossa vida. A esperança tem que estar em Cristo Jesus. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Você não pode se envergonhar de um Jesus que opera o impossível. Há muitas pessoas que têm se envergonhado do Evangelho. Há muitas pessoas que têm medo hoje em tocar no nome de Jesus, em pregar a sua palavra. Por quê? Por que você tem medo de pregar a palavra dele? Por que você se detém a falar no nome de Jesus? Uma vez eu estava evangelizando na rua, já tinha acabado as literaturas, eu estava evangelizando na voz, parando as pessoas na rua dizendo que Jesus as amava. E eu olhei para uma mulher, o porte físico dela apresentável, a roupa que ela estava vestindo estava bem apresentável socialmente, e eu fiquei com medo de chegar até aquela mulher, de falar com ela, mas eu disse: Senhor, eu vou. Ela estava com a cara meio fechada, como se ela estivesse com raiva, e eu cheguei para ela, eu falei assim: moça, Jesus te ama. Ela olhou para mim, ela começou a chorar, e ela disse assim: hoje eu passei um dia sendo humilhada no meu trabalho. E ela começou a chorar e ela me abraçou. E ela disse assim: obrigado por esta palavra. Hoje mesmo eu volto para os caminhos do Senhor. Então você não pode se deter, porque há almas que estão precisando, há almas que estão necessitando. O homem olha a aparência, mas Deus, Ele vê o coração. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. O mesmo Jesus que operou no passado, Ele opera no presente. O mesmo Jesus que operou, que ressuscitou, Ele está aqui neste lugar. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar e ter um propósito. O homem e a mulher têm que ter um propósito em sua vida. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga: Jesus. Diga: Jesus, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Vai na minha casa. Cuida da minha família. Cuida de mim. Amém. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.